Muito bem. Bairrista FC em campo, com Júnior Maicá. Pô, tô vendo 2 Júnior Maicá na minha frente aqui, hein? O cara tá duplicado. Que bom, hein? Kleber Grabowska e Fabiano Baldasso. Por que esse negócio Kleber Grabowska só tem um, isso é bom. Só tem um. Baldasso 1, Júnior Maicá tem 2. Quem é que me explica isso aí? É uma nova parceria do Grupo Maicá, Grupo Bairrista com a Rede Globo, é a releitura de O Clone. Eu pedi para abrirem... Cada pessoa que está colocada nesta live é representada pelo número de telas correspondente ao número de vezes que o seu time caiu para a segunda divisão. Ai, canalha. Essa eu tenho que admitir que foi boa. Eu pedi... Essa foi talentosa, hein? Talentosíssima. O Baldasso. Hoje eu acordei e recebi uma mensagem, abri o Instagram, Silvio, tinha uma mensagem do Wagner aqui, assim... Me explica uma coisa, eu não sei quem é o cara, não tem foto, ele não tem nenhuma publicação no Instagram. Ele só disse assim, me explica uma coisa, como tu tem paciência de aturar o Baldasso? Nos bastidores tu já deve ter mandado ele longe, certo que já. Foi só isso, sabe? Eu não conheço o cara não me segue, ele só mandou essa mensagem. Mas é isso aí. Mas ele tem medo do Baldasso, tanto que ele não tá identificado ali, né? Sabe aqueles caras que ficam pedindo pro Baldasso bater no Cacala? Agora eu tô virando esse cara, os caras que pedem pra bater no Baldasso. Isso. É mesmo. Vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Daqui a pouco uma provocação. Opa! Pra ver se realmente vocês conhecem música. Ixi. O Júnior Maicá já deve ter se ouriçado. Olha só não esse vou livro negar. que eu tô colocando aí. Tá vendo bem aí, ô Maicá? Sim. Tá aparecendo bem? Grande Nelson Mota. Sabe tudo. Os outros estão vendo? Sim, senhor. Então, a provocação vai ser a seguinte. O nome do livro é 101 Canções que Tocaram o Brasil, de Nelson Mota. Daqui a pouco no programa... Porque as 101 estão aqui no livro. Daqui a pouco eu vou abrir uma página do livro e vai cair numa das músicas. Opa! Numa das 101 músicas escolhidas por Nelson Mota como as mais importantes da história musical do país. E aí eu quero saber quem conhece essa música. Mais do que isso, quem vai cantar essa música. Eu vou abrir aleatoriamente, não sei qual é a página que eu vou abrir, vai aparecer a música aí. Aí eu quero ver o conhecimento musical de vocês. Eu inclusive, tomei banho com Tom Jobim hoje, Silvio. Tom Jobim e Chico Buarque. É mesmo? Tô com uma música na cabeça há um tempo. Eu tô com uma música... Tô com uma música na cabeça há um tempo, que é do Tom, gravada pelo Chico, que é Lígia. Ó... Não sei porquê, mas tá na cabeça. E quando tu tomava banho, tu cantava? Não. Só dou umas assoviadas de vez em quando. Nossa, tá... Cantar perfeito. Não dá. Temos uma boa notícia, né? Nessa época de confinamento, eu tenho a impressão que tem muita gente que não toma banho. Está em casa o tempo todo, para que tomar banho? Eu tinha o hábito... Eu acho que o hábito de todo mundo é tomar banho ouvindo rádio, né? Mas tá meio difícil ultimamente, então eu fui pra música. Resta saber se esse é o teu banho semanal, mensal, enfim, alguma coisa assim. Não, é um dos dois do dia. Um pela manhã, um pela noite. Mas não sei até quando também. Cara, é bom, hein, Baldasso? Esse aí é mentiroso, mas é bom. Tu acha que todo mundo, nessa época de confinamento... toma banho rigorosamente todos os dias, ô Baldasso? Não. 2 vezes por dia, segundo o Maicá. O Maicá quer aplicar esse cachorro pra quem, cara? Quem que ele quer enganar aqui, cara? 2 banhos por dia, por causa do coronga, né? Tem que tomar cuidado. Eu fico pensando no sabonete dessa criança, né? Ele deve ficar 2h30 pra fazer a depilação do instrumento. Não. O sabonete do Júnior Maicá, quando termina o banho, é uma tarântula. Então é o seguinte, vamos falar sério, pessoal. E a Libertadores da América aí, dá mais detalhes pra gente sobre aquilo que a Conmebol tá propondo aí, ô Maicá, ô Baldasso, Kleber. Primeiro eu vou deixar a pergunta, a colocação do ar. Falem dos jogadores do Inter agora! Tá aqui falando o principal crítico dos jogadores do Internacional, e eles reduziram em 25% seus salários no clube.
Parabenizo os jogadores do Internacional, isso é fundamental. Não vai recuperar as demissões já realizadas, mas possivelmente vai evitar que outras demissões aconteçam nos 2 próximos meses. A Conmebol, Benfica, a Conmebol... Não, parei, só um pouquinho. Só um pouquinho. Acho que eles ouviram esse programa, porque esse programa é um dos mais enfáticos em relação a jogadores, especialmente de grandes clubes, que podem dar sua contribuição. Todo mundo está perdendo dinheiro nesse momento de pandemia no Brasil. E o Inter teve 44 funcionários demitidos há pouco tempo. E nós aqui, quase que diariamente, falando sobre isso. Mas cadê os jogadores? Aliás, serve para o Grêmio também. Eu não sei se o Grêmio já fez esse acerto aí, o Maicá pode me dizer. Mas, de qualquer maneira, esse é o momento em que jogador muito bem pago de grande clube pode tomar a iniciativa. E eu não sei se não tivesse tomado a iniciativa lá atrás, se isso daqui a pouco não poderia ter influenciado um pouco em relação à demissão de funcionários. Mas não tenho dúvida nenhuma. Em relação ao Grêmio, deixa eu atropelar o Maicá aí. O Grêmio é o seguinte, o Grêmio fez um acordo com os jogadores. O Grêmio disse para os jogadores que até o final de junho conseguiria cumprir. Mas se até o final de junho não voltar o futebol, e não vai voltar o futebol, aí se reduziria os salários. Esse é o acordo do Grêmio com seus jogadores. O Grêmio ainda não reduziu, mas vai reduzir. Antes da Libertadores, ia falar alguma coisa, Maicá? Não, Silvio, é por aí mesmo, né? O Baldasso tem a informação, os clubes vão ter... O Santos está com um problema lá, né? Parece que reduziu 70% dos salários, os jogadores estão ameaçando ir à justiça. Mas é por aí mesmo, eu mantenho a minha opinião. Se os jogadores não pisarem no freio, não vai ter futebol mais. É melhor perder um pouquinho de dinheiro do que perder emprego, né? E eu acho que essa é uma tendência muito forte do futebol brasileiro, né? Os grandes clubes vão se inviabilizar economicamente para futuras temporadas, né? E no interior, acho que, né, os times pequenos, tem time que está até colocando em risco ou em dúvida a participação na Série B, que é uma tremenda de uma janela, né? Então, acho que o futebol passa por uma releitura, e é muito legal isso que o Internacional está vivendo. Acho que o grupo do Internacional é um dos primeiros, ou se não o primeiro a fazer isso no futebol brasileiro, mas não é uma solução para o Inter, né? O Internacional tem até, talvez, junho aí um fôlego, né? E depois vai ter que correr atrás da máquina. O Grêmio tem uma situação mais saudável, até porque conseguiu realizar nesse início de temporada a venda do Tony Anderson para o Red Bull. Isso rendeu algum dinheiro, né? O Grêmio teve um superávit no primeiro trimestre e dá essa garantia de, por enquanto, não ter que mexer no bolso dos jogadores, mas eu acho que também os jogadores do Grêmio deveriam, né, botar a mão na consciência e pensar igual os jogadores do Internacional, porque julho está logo ali e julho vai ser um aperto maior do que está sendo agora. Bom, a Conmebol anunciou ontem o que pretende fazer em relação à Libertadores da América. O que tu ia dizer exatamente, ô Baldasso? Não, só para confirmar que os clubes aprovaram ontem, ao final da tarde, de forma unânime, em mais uma videoconferência, tudo aquilo que a gente já tinha colocado aqui, que era a proposição para o retorno do Campeonato Gaúcho. Vai acontecer entre a segunda quinzena de julho e o começo de agosto, e não vai ter rebaixamento, pode inscrever e contratar quem quiser, e o ano que vem tem 2 times a mais, porque não vai ter rebaixamento esse ano. Agora, o mais interessante disso é o seguinte: o presidente da Federação Gaúcha de Futebol era o cara que estava a todo momento trabalhando, até 1-2 semanas atrás, para voltar o futebol no final de maio, para voltar o futebol no começo de junho. E era isso, e trabalhava. De repente, ele teve uma reunião com o governador do estado. Aí ele teve uma reunião com o governador do estado, e depois da reunião do governador do estado, ele teve uma reunião com os clubes e disse o seguinte: galera, vamos voltar em agosto. Não tenham dúvida nenhuma que o governador Eduardo Leite chegou para o presidente da Federação Gaúcha de Futebol e disse: meu amigo, esquece agora, projeta o teu gauchão para agosto. Esquece junho, esquece julho, porque não vai ter nada em junho e julho no Rio Grande do Sul. Projeta para agosto. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa proposição da federação veio da conversa com o governador do estado. Nesse caso, o Luciano Oxman foi inteligente, porque ao receber esse recado, ele se antecipou em relação a todas as outras federações. Em relação à Conmebol, em relação à CBF, por exemplo, e já estabeleceu todos os detalhes de comum acordo com os clubes para quando voltar o futebol. Mas, mais do que isso, ele garantiu que vai voltar pelo Campeonato Gaúcho, vai voltar pelo Campeonato Estadual, porque em determinado momento se imaginava o seguinte: olha, não vai ter mais Campeonato Gaúcho,
vai ter uma decisão de que o Caxias é campeão, talvez não tenha rebaixamento, mas as decisões vão ser assim e não terá Campeonato Gaúcho. E aí, o que fez, a partir da orientação do governador do estado, Luciano Oxman, tratou de estabelecer uma data inicial, de estabelecer detalhes para garantir a realização do Gaúchão. Tu puxa o detalhe da Libertadores da América, eu vou fazer essa comparação. O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que está fazendo um esplêndido trabalho, ele deu pela primeira vez uma projeção realista, palpável de retorno do futebol. Pode até não acontecer em agosto, sei lá, se piorar a situação, mas estamos diante de uma situação real, de uma ideia real de retorno do futebol. Aí tu pega a Conmebol, por exemplo. A Conmebol parou o futebol e garantiu que dia 5 de maio ia voltar a Libertadores. Aí 5 de maio não voltou a Libertadores, aí ela cravou o seguinte: vai ter Libertadores e nós garantimos que no dia 21 de novembro vai ser a grande final da Libertadores. Aí primeiro ela disse que não tinha sede única, agora admite sede única. Primeiro garantia que ia ter Libertadores, agora já admite que pode não ter este ano e ter duas no ano que vem. Aí a última da Conmebol é o seguinte: ela lança uma cartilha de que tu não pode trocar camiseta nos jogos, não pode cuspir no chão durante a partida, sendo que ela não faz a menor ideia de quando e como ela vai realizar a competição dela, Kleber. E outra coisa, a cartilha também determina que é proibido beijar a bola. Cara, isso é patético. Daqui a pouquinho a Conmebol vai dizer assim: por favor, não lambam o poste. Olha aqui, ó. Proibir de cuspir, o que diz é o seguinte: proibir cuspir ou assoar nariz no campo de jogo, antes, durante e depois da partida. Não tem como. Isso aqui é uma cultura já estabelecida há 100 anos. Não existe jogador de futebol dentro de campo que não cuspa e não assoie o nariz. E mesmo que exista uma lei proibindo isso aí, não tem como, é automático. Não, isso é patético, Benfica. Isso aí é o seguinte, isso aí tu tá organizando set list de músicas de uma festa, sendo que a festa não está nem marcada ainda. É o que a Conmebol está fazendo. A Conmebol que se preocupe com o retorno da Libertadores e com a grande possibilidade de não dar para retornar esse ano, Benfica. A Conmebol depende de liberação de fronteiras de 10 países para jogar Libertadores, cara. E os caras estão preocupados com cartilhazinha de bobagem tipo essa, mas a Conmebol não vai fazer nada certo nunca, será? E aí, outra coisa, hein, Silvio? Fala, claro. Outra determinação da Conmebol é que ela vai reduzir em, não sei, acho que 50% as multas, né? Aquelas multas de atraso, de não cumprimento de protocolo, aquelas coisas. Mas ela não vai diminuir o valor da multa por cartão vermelho e cartão amarelo. Exatamente. Redução em 30% das multas aplicadas por infrações cometidas quando da retomada das competições. Mas o cartão amarelo segue valendo, eu acho que são $200, e expulsão, e também segue valendo, eu não sei exatamente o valor, mas segue valendo o mesmo valor. Mas é toda uma montagem, toda uma estrutura de orientações, um caderno de orientações para jogadores, para clubes, em cima de uma competição fictícia, hein, Maicá? Porque só sobre isso não fala a Conmebol, quer dizer, não se sabe se vai ter Libertadores da América. Se tem uma coisa que nós não vamos fazer esse ano e talvez no próximo ano é viajar, né? Primeiro porque o dólar tá cutucando a casa dos R$6. Segundo, porque essa questão das fronteiras é muito significativa, né, Silvio? É o estopim, né, para as pandemias, o propagador são as viagens, né? Então, enquanto a situação não estiver bem resolvida mesmo, né? Aqui a questão do futebol voltar na Alemanha, na Itália, com a curva achatada, digamos assim, é uma coisa, né? Outra coisa é uma competição continental, onde vai ter viagens, né? Onde tem deslocamento. Então, a Conmebol pode mandar não cuspir, pode mandar rezar, pode mandar lamber a grama, não adianta nada. Em 2020, olha, pra gente ter Libertadores, vai ter que ser... se tiver Libertadores, vai ser de uma engenharia absurda. Sede única, alguma coisa assim, porque não tem como os times viajarem pelo continente. Sede única seria o campeonato no Uruguai, né? Agora eu não sei se eu apoio. Tem tantos estádios assim em boas condições para suportar 6 sedes. Né?
6 não, 8, né? Desculpa. Mas o Maicá tem razão. Eu acho que qualquer decisão da Conmebol marcando uma Libertadores que seja em sede única, isso vai ocorrer com a falta de algum time. Tem times que não vão conseguir romper as suas fronteiras para sair, por exemplo. Então, seria uma Libertadores da América, caso ela seja realizada, incompleta. Ela não terá a participação de todos os clubes que estão nessa primeira fase. Silvio, olha o detalhe, né? Para a dupla Grenal, a Libertadores é praticamente um gauchão, é viagem de ônibus. Se não pode ir de avião, né? Os gaúchos não vão ter esse problema. É verdade. O Baldassi então essa seja a solução, pode ser a solução para todos os times brasileiros. Pois como é que funciona isso? Por exemplo, o Eduardo Cudê, ele foi para a Argentina. O Saravia foi para a Argentina agora também. E eles voltaram via terrestre. Via terrestre, eu acho que tem alguma norma diferente em relação às fronteiras. Não sei. Eu me imagino ser diferente. Mas o Cudê foi para a Argentina e voltou de carro e não teve problema para isso. É residente, né? Uruguai, morador, né? Tá, claro, mas para o Uruguai e a Argentina, tá? Não tem problema para esse deslocamento de carro, porque é próximo. Mas tu imagina assim, volta a Libertadores da América, viagem de avião é impossível. E como é que tu vai fazer? Como é que tu vai fazer uma viagem de ônibus de Porto Alegre para Santiago do Chile? E tem outra questão, né, Silvio, que é o seguinte, a Champions League, por exemplo, que se fala bastante numa sede única, a Champions League está nos jogos de volta das oitavas de final. Falta pouca coisa para a Champions League ser resolvida, né? E a Libertadores, a gente tem toda a fase, todo o retorno da primeira fase ainda. A gente tem mais 3 jogos na fase de grupo, e aí oitavas, quartas, semi e final. Então fica muito difícil, são muito mais datas, né? Porque só esses 3 jogos... São 4 rodadas na fase de grupo. 4 rodadas, exatamente. Então 4 rodadas em 8 grupos... São 11 jogos, são 11 datas, Maicá. Ok, mas assim, a partir das oitavas vai diminuindo, né? Obviamente, vão diminuindo os participantes. Os 4 jogos da primeira fase envolvem muita gente, cara. São 32 clubes. É muita coisa para organizar numa mesma cidade. Essa é a vantagem da Champions League. Já tem os jogos definidos, oitavas, quartas, semifinal. Então, são jogos teoricamente únicos ali, né? E de volta se resolve em 5 dias, por exemplo. E um clube tá fora. Agora não, tem Grenal de retorno. E aí mais 2 jogos, mais um jogo da primeira... São 4 jogos envolvendo todos os 8 grupos. É muita coisa. Olha, a Libertadores, eu não vejo como ela acontecer nesse ano. Não tem como. Acho pouco provável. Júnior Maicá, tu que é um sujeito muito atento. Obrigado, Silvio. Tu é um sujeito muito atento, tá sempre na frente de uma televisão. Isso é um elogio. Não, é um elogio. Mas obrigado. Vai surgir uma provocação no meio do caminho. Ok. Então, tu tá sempre ligado na televisão. Tu tá buscando tudo, todo tipo de informação. Tô de olho. É verdade que a Fox Sports hoje vai reapresentar Internacional e Mazembe? É verdade? Eu não sei. Sinceramente, não sei. Tu pode, por favor, buscar essa informação? Vou buscar agora essa informação. Vou buscar agora essa informação. E avisar o Cacalo já. Então eu vou perguntar para outro. O Cacalo já tá sabendo. Vou perguntar para outro do programa. É verdade, Baldasso? Não sei se é verdade. Não me surpreenderia se fosse verdade. A gente sabe como é que o sistema funciona. E se for verdade, eu aconselho a todos os gremistas matarem um pouco da saudade do Quidiaba, já que eles desenvolveram um tesão pelo Quidiaba. Aquele quicar da bunda do Quidiaba esteve na cabeceira de todos os gremistas durante muitos anos. Então é a oportunidade dos gremistas saciarem um pouco do tesão que tem pelo Quidiaba. Se for verdade isso, hoje nós teremos uma enxurrada de bunda raspando no piso. Para aquele momento histórico do Paulo Santana, por exemplo, no Jornal do Almoço. O Baldasso fica brabo, mas ele desconhece o fato, ele está desprezando o fato da nossa rivalidade histórica. Isso tudo faz sentido, cara. Essa é a graça da rivalidade. Coloca a Grêmio e Anapolina. Não, mas é que um jogo é muito importante, uma semifinal de Mundial. Foi o primeiro clube a não ir aí para uma final de Mundial. Aconteceu, vai fazer o quê? Semifinal de Mundial não é vergonha. Vergonha é perder para Anapolina de 4-0 na Série B. Vergonha. Não, é vergonha. É um fato curioso tu perder para um time do Congo
E ainda tem uma dancinha exótica na hora dos gols. É curioso, tu não pode negar esse fato. Eu acho que não é verdade, então, que vai passar, né? Porque não entrou a informação para ninguém. Será que é fake news? Eu acho que é fake news isso. Eu vi alguma coisa no Twitter, eu digo, vou perguntar para a gurizada. O Grupo Bairrista, será não está interessado em reproduzir esse jogo? Hein? Ah, a gente já tentou fazer alguma coisa parecida, mas não deixaram. Não dá para fazer uma narração, pelo menos? Né? Narração dá para fazer. Dá para fazer narração. Coloca o Cacalo como... Coloca o Cacalo como convidado especial. O que é tentamos fazer alguma coisa parecida com Inter e Mazembe? O que é que tu quer dizer com isso? Não, a gente tentou reproduzir alguns jogos históricos aí no Facebook, foi muito legal. A gente usou o Grêmio. Começou isso com... não é parecido com Inter e Mazembe? A gente usou, nós íamos transmitir vários, né? Jogos históricos sendo positivos ou negativos, né? A vida é isso aí, né? A vida é um campo esburacado, não é o gramado do Maracanã. Mas aí fomos vetados porque o pessoal da Globo qual seria o jogo negativo do Grêmio? O jogo negativo do Grêmio? Vocês iam colocar? Tem dois recentes que são fortíssimos, né? O Grêmio River e o Grêmio Flamengo. Comenta, Baldasso. Não, o Grêmio Flamengo foi um momento bastante curioso, bastante interessante da rivalidade do Rio Grande do Sul. Agora é curioso. Agora é interessante. O Inter e Mazembe é um absurdo. Não tem que transmitir. Tá bom. Tá bem. Calou-se o Baldasso. Calou-se a mulher que eu mais amava. Vianney Carlé. Tu tava naquela jornada, ô Baldasso? Não era jornada, né? Era a linha de serviço que foi pro ar, né? Era o Vianney achando que era a linha de serviço e já estava no ar, né? Era o pré-jornada. Era um amistoso, era o pré-jornada, um amistoso Inter e Guarani de Campinas, num sábado à tarde. Eu acho que o Zé Mário era técnico do Inter, isso deve ser o quê? 2001, talvez, né? Era o pré-jornada, como diria Túlio Macedo, o pré-jornada apresentado por esse que vos fala. Isso. Na cabine estava o Marco Antônio e o Vianney. Eu acho que o Kleber ainda era plantão na época, né, Kleber? Não, mas eu não tava. Era um jogo no sábado, eu não tava nesse jogo. Ah, tu não tava, né? Aí o Vianney saiu do estúdio. Não, esse jogo foi no Beira-Rio. O Vianney saiu da cabine do Beira-Rio enquanto vocês estavam conversando pela linha de serviço no intervalo. E aí o Vianney voltou, e aí tu, Marco Antônio Pereira, vocês estavam conversando ainda, num clima informal. Só que parecia que era fora do ar, só que vocês já estavam no ar. Aí o famoso momento em que o Vianney pega o microfone, interrompe vocês e diz: posso recitar um poema? E aí? Calou-se a mulher que eu mais amava. Foi a época que o Vianney descobriu. O Vianney tinha esses arroubos de juventude, né? Ele descobriu poemas eróticos, descobriu a internet, descobriu que dava para marcar encontros por internet. Aí a vida do Vianney era uma festa, né? Todo dia ele tinha uma história diferente. Tem uma história, como é que é o nome do remédio? Dormonide. A história do Dormonide. O Vianney aplicava que tinha um monte de namorada. Tudo trova. O Vianney contava as histórias e só ele acreditava. Aí tinha aqueles programas da TV Com que antecediam o programa, era a TV Com Esporte, que ia das 7 às 8. E era mais ou menos assim, a TV Com botava o Pedro e o Maurício, que eram os apresentadores, numa cabine no Beira-Rio, e todo mundo que ia passar, que ia trabalhar no jogo, nas transmissões dos veículos da RBS, estava combinado, passa lá, tal hora e conversa com a gente. Então tinha um rodízio de atrações durante o programa. Aí o comentarista da Gaúcha, o narrador da Gaúcha, o repórter da Gaúcha, da TV, não sei o quê. E aí o Vianney participou do programa e o Vianney enchendo o saco. Que não sei o quê, que ontem que eu fiz aquilo, que fui para não sei o quê, passei a noite toda fazendo festa, namorando, bababá, bababá. E as pessoas assim, meio que tentando se afastar do Vianney, que não aguentava. Tamanho entusiasmo do Vianney contando uma história que ninguém acreditava. Daqui a pouquinho chega o Paulo Brito com aquela cara de derrota dele, assim, passei por o que foi? Sofrendo. Dor de cabeça. Tô com uma dor de cabeça. Tá doendo. Que houve? Desde ontem, assim, cara, não consegui nem dormir.
Aí o Vianney prontamente, tá, com aquela camisetinha que tem uma camisa que tem um bolso, assim, tira um envelope, assim, pega aqui, um Dormonite, eu tomei ontem, dormi a noite inteira. Se entregou. A mentira morreu ali na esquina. E o poema, não vamos recitar o poema do Vianney? Então, recita aí, ô Kleber. Eu não conheço, só sei a primeira frase. Não, então tá. Então foi rapidinho assim, ó. Ao invés de ser calou-se a mulher que eu mais amava, no microfone da Gaúcha ele largou cagou-se a mulher que eu mais amava. E aí no silêncio sepulcral de toda a equipe. Veio para mim e eu só disse o seguinte, se não me engano, estamos encerrando esta apresentação do pré-jornada, daqui a pouco a jornada esportiva. Bonito foi o comentário do Reginho, né? Que bonito. Não, e o pior é o seguinte, o pior é que quando o Vianney falou isso, deu um silêncio de uns 4 segundos, aí tu ouve o Vianney de fundo perguntando o seguinte, tá no ar? O Vianney caiu em várias dessa, né? A do hambúrguer também. Qual é do hambúrguer? A do hambúrguer que ele tava de manhã no Super Sábado apresentando lá com a Andressa. Na berinjela. E entrou a nutricionista dizendo que dava pra fazer um hambúrguer de berinjela, né? Que ficava igual. Pô, é sacanagem, porque assim, ó, no sala, na mesa na mesa lá no estúdio da Gaúcha tem um comando com 2 botões, né? Pra abrir e fechar o microfone e pra falar ali internamente. E o pessoal do sala não usa aquilo, era sempre o Glademir que abria e fechava, né? E a galera mais nova usava aquele botão ali. E aí o Vianney não viu, achou que tava, quando entrou a ligação no ar, achou que tava cortado, ele falou, enfia essa berinjela no... né? Não vou reproduzir o resto que ele falou. E aí, entrevistada, como é que é, Como é que é? Eu não sei se foi só comigo aqui, deu um cortezinho na transmissão do Maicá, mas saiu tudo aí da transmissão? Infelizmente saiu tudo. Silvio, é fake news. Só foi comigo. Não teremos Inter e Mazembe hoje. Muito bem, então o Sistema Azul não trabalhou adequadamente, hein? É. Verdade. Aliás, a Fox, olha, eu acho que desde o início a Fox tá pro gremista como a Sport TV tá pro Colorado, porque não teve um dia desde o início da quarentena que não passou o Grêmio e Flamengo lá no Maracanã. Um horror. Na Fox, é? Inclusive vai passar hoje o Grêmio e Flamengo. Ó. Eles estão fazendo uma programação nova, agora eles vão tentar passar esse jogo de trás para frente. Variar um pouquinho. Benjamin Button. Bom, a Fox teve no Grêmio e Flamengo no Maracanã, a Fox teve a transmissão usual, sim, e ela teve uma transmissão paralela só com flamenguistas, né? Isso, né? Só para flamenguistas. Até eu me lembro que o Zinho, né? O Zinho acabou se manifestando contra, né? Não, foi uma repercussão negativa, não só dos gremistas, mas boa parte aí dos torcedores, enfim, né? Porque é estranho, né? No mínimo estranho. E aí o Zinho jogou aqui, enfim, tem uma relação muito boa com os gremistas. Acabou se manifestando, dizendo que não era bem assim, que ele não queria fazer parte e tal. Alguma coisa nesse sentido. Tu sabe que o que eu chamo de Sistema Azul aqui no Rio Grande do Sul, em relação ao Flamengo lá no centro do país, eles chamam de Fla-Press. Os torcedores dos outros times do Rio de Janeiro dizem que existe a Fla-Press, que é a imprensa em favor ao Flamengo, que realmente é uma realidade. Flamengo, um oba-oba em torno do Flamengo lá em cima, que é uma loucura. O André Rizek é um dos que reclamaram muito, né? Reclamam muito da Fla-Press, inclusive teve uma capa de jornal que viralizou, foi a do... não sei qual é o jornal agora, até passou isso ontem, alguém relembrou isso no Twitter, que foi depois do Mundial do Vasco contra o Real Madrid e depois do Mundial do Flamengo agora contra o Liverpool, né? Que aí era, tipo, Vasco perde, faz a alegria dos flamenguistas e depois do Flamengo e Liverpool a manchete de capa era assim, orgulho do tamanho do mundo, sabe? E aí voltou à tona todo esse assunto de Fla-Press, enfim. O André Rizek é um dos que mais... Zero hora deles. O André Rizek é um dos que mais bate nisso, denuncia, né? Reclama, enfim. E um dos baluartes da Fla-Press é o grande Renato Maurício Prado, né? Que agora tá meio afastado. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos a manchete e o Grêmio teve uma derrota maravilhosa, né? Isso foi manchete de uma coluna no Rio Grande do Sul. E quem foi? Davi Coimbra. É? Tu já desce muito pau no Davi Coimbra, né? Muito. E a outra manchete, aquela do Guerreiro, um mico histórico. A contratação do Guerreiro foi um mico histórico.
também aqui no Rio Grande do Sul. Quem foi? Pedro Ernesto. Desce muito pau no Pedro também. Muito pau. Oh, que coisa. Viu só, Pedro e Davi? Tô tentando defender vocês aqui, mas tá difícil, viu? Tô mandando. Com essa eu sei que o recado vai defesa chegar dos dois. Porra, essa defesa parece a defesa do Grêmio contra o Flamengo no Maracanã. O Silvio parece. Ei, Baldasso, o Silvio parece o Maurício, o Bernardinho, levantando de costa. Vai! A minha última briga com o Pedro Ernesto no Instagram, numa das vezes que eu xinguei ele, o Pedro Ernesto terminou dizendo: bom é tu que tem que ficar dentro de um ônibus viajando pelo interior o ano inteiro. Terminou assim a discussão. Pô, que nível, hein? Pô, Pedro, não vou te defender mais, hein, Pedro? Assim, com esse nível eu não vou mais. E tu também, Davi Coimbra, não fica nessa aí. Mas então, eu falei sobre o livro. Ó. Aqui o livro. O livro é 101 canções que tocaram o Brasil com o Nelson Motta. Tem Belchior aí ou não tem Belchior aí? Não sei, acho que tem. Claro que tem. Claro eu não sei se eu... Não deve ter. Não, tem sim, tem. Tem dois movimentos musicais brasileiros que são ignorados pela mídia brasileira. Um é Belchior, o outro é Secos e Molhados, que é uma das grandes manifestações da música popular brasileira com Ney Matogrosso, e eu vejo muito pouco se falar como uma das maiores coisas da história da música brasileira. Pois é, mas está aqui. Secos e Molhados também está no livro. Bom, eu vou dizer o seguinte... Eu vou abrir o livro agora, numa página, como eu disse, aleatória aqui. Vou ver que música entra na página do lado esquerdo. E aí eu quero realmente saber o conhecimento musical desse povo que está na mesa nesse momento, nesse nosso bairrista FC. Abri aqui. Atenção. Atenção. Música de 1974... Maracatu Atômico. Porra, já conheço. Maracatu Atômico, que depois foi regravado por Chico Science e Nação Zumbi, não é isso? É Jorge Maltner, mas né? era Jorge Maltner. E Gilberto Gil, né? 1974. Bom, a letra é de Nelson Jacobina e Jorge Maltner. 1974. Muito bem, então quem vai cantar? Ué, você conhece? O Fabiano acho que podia colocar aí a versão do Chico Science. O Baldasso já cantou Guns N' Roses no programa? Tô tentando lembrar da letra aqui, cara. Tá buscando aí a letra. Puta, eu não lembro, cara. Não lembro. Aliás, tem um documentário... Atrás do arranha-céu tem o céu, tem o céu. Atrás do arranha-céu, tem o céu, tem o céu. É isso aí. É. E depois desse céu tem um céu cheio de estrelas. Exatamente. Olha, eu vou fazer uma segunda provocação ainda no programa. O que tu ia dizer, Maiká? Não, tem um documentário muito legal sobre o Jorge Maltner. Muito legal mesmo. O Jorge Maltner é um grande artista, né? Ele, acho que, se não me engano, polonês, ele de origem polonesa, né? E também tem um disco muito bom, tem vários discos bons do Jorge Maltner, mas tem um dele com o Caetano, que é de 2000 e alguma coisa. O Caetano gravou Vampiro, uma música dele, do Jorge Maltner, que é muito legal. Mas esse documentário é muito legal, porque o Jorge Maltner é uma dessas figuras meio... tipo o Jardim Macalé, uns caras, né? Ele é colocado como um dos malditos da MPB, né? O Luiz Melodia também, inicialmente, ele tinha esse rótulo de maldito, né? Eu acho que era o triunvirato aí, o Jorge Maltner, o Macalé e o Luiz Melodia. O Luiz Melodia conseguiu vencer a barreira, né? Teve música incluída em novela e teve um sucesso... acho que deu para recuperar o talento que tinha em termos de sucesso, né? O Jorge Maltner, ele é um tipo excêntrico, né? Acho que Bomba de Estrelas é um grande disco do Jorge Maltner, e o Jardim Macalé, dos três, é o que continua mais distante do gosto popular, né? Muito bem, tema de casa cumprido. Talvez até o fim do programa eu abra de novo uma página do livro. Mas o meu grande ídolo, esqueci do nome do cara agora, ele morreu, rapaz, morreu o ano passado. Roberto Carlos. Mas era aquele maluco que fazia... Não, aquele maluco que fazia sexo com a árvore. Serguei! Serguei.
O Serguei. Serguei, rapaz! O Serguei, que era Esse um dos sim. melhores. O Serguei, que era um dos melhores amigos do Jorge Malter. Eles eram grandes amigos. Grandes amigos. Sim. Mas o Jorge Malter não fazia sexo com a árvore. Não. E o Serguei. Só o Serguei. O Serguei também fez sexo com a Janis Joplin. Pegou a Janis Joplin. O Serguei tem uma história. Verdade? Tem uma história maravilhosa do Serguei que ele conta. Ele foi namorado da Janis Joplin. E ele trouxe, na década de 60 ainda, a Janis Joplin para o Brasil, para passar umas férias, passar 2 semanas aqui no Brasil. Foi nessa aí que ele conheceu ela. Ela veio para cá e ele conheceu ela aqui. Tudo bem, mas aí conta a lenda o seguinte, o que conta a lenda? A lenda conta que, porque na época as pessoas ouviam as músicas, mas as pessoas não conheciam muito a cara, não é que nem hoje, que tu vai lá no YouTube e conhece o cara da cabeça aos pés. Aí diz que o Serguei foi num bar, num boteco, no Rio de Janeiro, com a Janis Joplin, e diz que ele entrou com aquele jeito dele, Ladies and gentlemen, Miss Janis Joplin, e os caras assim, mas vai a merda, tu acha que é imbecil? Aí diz que a Janis Joplin subiu numa mesa e começou a cantar Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Diz que a galera veio abaixo, diz que foi uma loucura. Mas tem coisa mais maravilhosa que isso aí, rapaz. E mais louca, porque nós estamos falando do Serguei, que nada foi o Maiká mais louco do que ele na música brasileira. O Serguei. Eu vou te falar que eu nunca ouvi nada do Serguei, não sabia que ele. Enfim, achei que ele era só uma personalidade, assim, nunca parei pra ouvir, nem sabia que ele tinha gravado alguma coisa. E tem outro cara muito doido também no estilo do Serguei que se chama Rogério Skylab. Também. Se as pessoas querem conhecer loucura, vão ouvir o Rogério Skylab. Mais que o Nando Gross. Mas isso é como jornalismo. Qualquer jornalista tem que ter um pouco de loucura também. Mas o Rogério Skylab. Rogério Skylab é o contrário, Silvio. Ele tem uma loucura e um pouquinho de sanidade. Nesse grupo aqui, nós até estamos bem, porque eu, o Maiká e o Kleber, nós somos absolutamente assim, normais como jornalistas. O louco fica pro outro, esse rapaz aí, esse Fabiano Baldasso, essa geração Baldasso. Agora que eu entendi. Isso é de uma autossuficiência que eu vou dizer. Que geração Baldasso! Deve ter 1 ou 2 seguidores essa geração Baldasso aí. Aliás, cara, a central de produção do Baldasso é espetacular, né? Tem o Sistema Azul e a Geração Baldasso. São dois grandes nomes. Tem que patentear essa Imagina o Baldasso dono de uma agência de publicidade. Tava milionário agora. Então, ele ia falar alguma coisa, mas ficou quietinho. Não, né? Eu só tomo pau. Se eu não for arrogante, eu não levantar as minhas coisas, quem é que vai levantar? Todo mundo me bate pra tudo que é lado. Ah, isso é verdade. Pra ferrar o cara tem 1 milhão, pra erguer tem 2 ou 3. Mas olha só, também li uma informação hoje, não sei se é fake news, que o Walter, o centroavante, está acertando com o Atlético Paranaense. Isto é verdade? Alguém tem alguma informação? Já anunciado oficialmente. Embarcou em Curitiba ontem, né? É. Ele estava fazendo um trabalho de recuperação física e assinou um contrato de 3 meses. Que já está valendo. A punição por doping dele vai até 5 de julho. Então ele vai ter aí praticamente 1 mês, né? Fora essa punição de doping aí para mostrar alguma coisa. Se nesse período de 3 meses ele tiver um desempenho razoável, o Atlético Paranaense promete renovar o contrato. Eu acho que é um negócio de ocasião, né? E o Walter teve uma passagem interessante pelo Atlético também, né? O Walter está me lembrando muito o Claudio Miro do Internacional. Porque o Claudio Miro, assim, com 26 anos de idade, mais ou menos, ele já era um ex-jogador porque engordava demais. E aí ele pipocava num time para outro que queria recuperar o Claudio Miro e não conseguia. Tomara que o Atlético Paranaense consiga isso com o Walter, porque o potencial técnico desse jogador é um negócio absolutamente impressionante, cara. Ele é muito bom centroavante. E olha, se ele não tivesse tido esse problema de peso, ele teria ido adiante, cara. Eu lembro daquele ano, daquela temporada no Campeonato Brasileiro que ele jogou pelo Goiás, ele foi um dos goleadores do Brasil, jogando muito e já estava gordinho. Mas lembro mais, talvez o Baldasso estivesse nesta. Numa pré-temporada do Internacional, aqui na Serra, o time profissional do Internacional estava treinando. E embaixo, no time de baixo do Internacional, da garotada,
estava começando a aparecer, isso era, eu acho que era início de 2010 ou 2009, o Leandro Damião e o Walter. E os dois chegaram no treinamento do Internacional na Serra e entraram num coletivo. E foram muito bem, especialmente o Walter. Estou lembrando desse detalhe aqui. Ali estava surgindo esse grande centroavante. Vocês não lembram disso, Baldasso? Só antes do Baldasso dar a explanação dele, uma coisa que pouca gente lembra, o Walter foi muito bem na Libertadores 2010, na primeira fase. Que ele foi muito importante para o Inter na Libertadores 2010. Algumas coisas. O Walter, existem 2 jogadores formados no futebol gaúcho que foram vencidos pela balança e eram absolutamente fora de série. O Walter, que nós lembramos sempre, e um que nós não lembramos tanto, chamado Anderson Pico. O Anderson Pico, lateral formado pelo Grêmio, era um lateral esquerdo que chutava com as duas, que tinha absurda qualidade de cruzamento, tecnicamente fabuloso. Outro jogador que foi vencido pela balança. É um negócio incrível, né? Porque o Walter já contou em entrevista que ele sabe disso, que ele sempre soube disso. Ele sabe que se ele não tivesse problema de peso, ele estaria na Europa ganhando milhões de reais, mas ele não consegue. Ele diz que ele deita de noite na cama e ele pega 2 pacotes de bolachinha recheada e come as 2 inteiras antes de dormir, porque ele não consegue ter controle. Isso é uma doença, né, Benfica? Isso é compulsão alimentar. É um negócio muito triste isso, porque o Walter, nós lembramos aqui do Claudio Miro como comparação, para os mais novos que estão assistindo o programa, eu vou dar outra comparação para vocês. O Rooney, o Walter era o Rooney, se não tivesse tantos problemas como teve. O Rooney é o atacante enganado da Inglaterra. Sim, Kleber. O Walter e o Damião, eles explodem em 2010. Isso. Né? Daquele projeto do Internacional, que era o Inter B, né? E os 2 são inscritos na Libertadores. O Walter tem um jogo que o Internacional, acho que é a estreia do Abondancieri, né? Do Abondancieri no Internacional. O Internacional joga contra um time do Equador aqui no Beira-Rio, tá perdendo, o Walter entra no segundo tempo, acho que ele faz um gol e dá passe para o outro. E aí o Walter meio que se inviabiliza, porque eu não sei se tem promessa de contrato, de aumento salarial, alguma coisa assim. E além disso, ele tem uma bronca porque as oportunidades são dadas para um jogador que o Internacional namorou a vida inteira, chegou aqui e não jogou nada, que era o Kleber Pereira. Não, e tinha o Edu Kleber também. Pereira. O Edu do Betis, né? Eu acho que nessa situação é o Kleber Pereira que disputava a posição com ele. Nossa, o Kleber Pereira no Santos era brincadeira, né? Aí veio pra cá, não jogou nada. E aí o Walter desapareceu por uma semana. Isso. Ficou em casa. Isso. Comendo as bolachinhas aí, o cheeseburger, uma coisa. Não julgo, Aliás, não julgo. Mas, cara, eu vou te dizer, esse Walter, ele jogava demais. Muito, aliás, ele chegou aí para a Europa. Ele foi pro Porto, rapaz. Claro. Sim. Claro. Eu não sei não, se ele ainda... Olha, deve ter acabado recentemente o contrato dele com o Porto. Até teve uma notícia que ele jogou na Várzea um tempo, né? Porque para fazer um dinheiro... Porque ele tava bem, né? O contrato dele com o Porto, ele cumpriu todo, né? O Porto que não quis saber dele, mas ele recebeu, acho que uma boa grana em relação a isso. E aí depois ele jogou um tempo na Várzea agora, e agora o Atlético anunciou oficialmente ele já desembarcou, teve vídeo de apresentação, tudo certo. Benfica. O Walter que começou no São José, né? No São José ele veio pro Inter. Isso, exatamente. Fala, Baldasso. Benfica, o Maicá, ele puxou um assunto que eu tenho fascinação, eu acho fabuloso, que é lembrar de jogadores que foram importantes e que a história não registra com o devido valor. Ele lembrou do Walter, importante na Libertadores. Eu estava vendo ontem alguns gols do Internacional, alguns momentos do Inter na mesma Libertadores 2010. Tu vai lembrar comigo do confronto contra o Estudiantes, por exemplo. O fabuloso time do Estudiantes que o Inter consegue a classificação lá naquela fumaceira toda. Todo mundo lembra do Juliano, todo mundo acha que o Juliano é o herói daquela Libertadores, todo mundo acha que o D'Alessandro é o rei da América da Libertadores. Aí eu fui pegar o confronto contra o Estudiantes. Em Porto Alegre, o Inter vence por 1-0 com gol de Sorondo, de cabeça. Aí eu fui ver Andrezinho cobrando falta na cabeça do Sorondo. E o jogo de lá, sabe quem deu o passe para o Juliano fazer? Quem encontrou aquele passe fabuloso para botar o Juliano na cara do gol para fazer o gol da classificação? Andrezinho, com muita qualidade.
O Andrezinho foi importantíssimo na Libertadores do Inter de 2010 e não existe uma linha na história valorizando esse jogador. Então eu gostaria de fazer essa justiça. E fez um golaço de falta contra o Flamengo, lembra disso? Na Copa do Brasil de 2009. O Andrezinho, quando esteve no Internacional, o Oscar era o reserva dele. Tem a Copa do Brasil também, né, Baldasso? Aquele gol de falta contra o Flamengo, enfim, aquele título do Inter de virada no Olímpico também, do Falcão. Teve um monte. O Andrezinho foi importante, realmente. Jogava muito, né, também. Batia muito falta. Jogava muito. Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista. Ô, Silvio. RDC TV, canais 24 e 524 da NET, claro. Sim, garoto. Tu tá com esse livro interessante aí, 101 músicas, né, do Nelson Motta. Eu queria dar uma dica, então, pra galera que gosta da história da música brasileira, enfim. É um livro do André Midani. O André Midani faleceu recentemente, ele foi um dos grandes executivos de gravadoras, passou por todas as grandes gravadoras. Era um imigrante francês com descendência marroquina, veio para o Brasil muito cedo, né, fugindo das revoluções, enfim, das guerras lá, e fez uma carreira, né, brilhante na indústria brasileira, na música, né, e ele fez um livro muito legal que também virou uma série. Essa série é um pouco difícil de achar, mas ela tem, se não me engano, no Now, para quem é assinante da Claro Net aí, que ele reuniu na casa dele, em 4 episódios, grandes nomes da música brasileira. O Jorge Ben voltou a tocar algumas músicas da Tábua de Esmeralda, que não tocava há um tempo, né? E o André Midani foi esse cara responsável, inclusive, pela Tábua de Esmeralda, que é um dos clássicos discos, né? Que eu já mostrei aqui, do Jorge Ben, porque era muito doido, era completamente disruptivo em relação ao que o Jorge Ben vinha fazendo. E outros tantos discos, Novos Baianos, ele teve envolvido, acho que Chico Buarque, enfim, o André Midani estava em todas, assim. É o Nelson Motta documentando isso e o André Midani por trás, né, nos bastidores. Então é um livro muito legal, conta também a trajetória dele, né, de um imigrante chegando no Brasil década de 40. E claro, fala sobre, para quem gosta, né, da história da música, é um livro muito legal. É só procurar por André Midani aí, livro no Google, que vai aparecer. É um livro não é muito antigo já, de uns 4 ou 5 anos. O André Midani circulou muito pelo Beco das Garrafas, no Rio de Janeiro. E o Beco das Garrafas era o centro para quem estava surgindo naquele momento e queria aparecer. Por exemplo, a Elis Regina esteve no passou pelo Beco das Garrafas, o próprio Jorge Ben, o Simonal passou, Jair Rodrigues, era o Beco das Garrafas. Eu queria ter conhecido, Júnior Maicá, tanto o Beco das Garrafas como o Cover Club. Sim. O Beco das Garrafas acho que já não dá mais, mas o Cover Club ainda existe. Quem sabe um dia a gente possa conhecer. Mas era assim, ali surgiam grandes nomes da música, por ali passavam grandes nomes da música popular brasileira. E por ali circulou também o André Midani quando chegou no Brasil. Eu não sei, Silvio, se um país desdenha tanto de uma riqueza como o Brasil faz. Eu acho que a música brasileira, assim como o futebol, e as duas com a sua gênese negra, né? Tanto a música brasileira quanto o nosso futebol, o drible, o futebol brasileiro se destaca por causa do DNA negro que nós temos, né? O drible, a ginga, é tudo diferenciado no Brasil. E a música é a mesma coisa. E eu acho que não tem um país no mundo que tenha talvez a Inglaterra e os Estados Unidos, né, que tem também histórias, enfim, a Alemanha com a música clássica, mas talvez nenhum tenha uma diversidade, uma riqueza tão grande, cultural, na sua música como o Brasil, e talvez nenhum deles desdenhe tanto disso, subestime tanto e deboche tanto da cultura brasileira, da música, da sua cultura, como o povo brasileiro. É impressionante que em 2020 a gente ainda discuta Gil e Caetano por opiniões políticas, Chico Buarque, enfim. Ultimamente tinha uma moda de ofender o Chico Buarque na rua, né? Assim, o Brasil ele ainda não se deu conta do tesouro que ele... E quem tá... Esses caras são nossos contemporâneos ainda, né? Eu mais novo, vocês um pouco mais velhos, mas vocês a vida toda cresceram com esses caras tocando, produzindo, criando, né? E é um privilégio realmente, assim. E eu acho que o brasileiro ele
não cultiva isso, né? O Brasil tem um problema de contar a sua história. O Brasil não conta a história, não registra a história, não documenta ela. E se perde muita coisa. Kleber, quando o Maiká falou vocês um pouco mais velhos, ele estava se referindo a ti, viu? Com certeza, né, Silvio? Até porque tu é uma geração um pouco mais recente, né? Não deve ter acompanhado muito do que o Júnior está falando, e talvez até para acompanhar a nossa bagagem cultural esteja lendo esse livro no momento. Daí saiu essa ideia de ver se a gente se lembrava ainda, até para ver ativar a minha memória. Tem um senhor... Essa provocação vai seguir o programa. Tem um senhor chamado... Eu tenho uma outra. Eu vou pegar uma Bíblia aqui, eu vou abrir, vou ler um versículo e quero ver vocês dizer qual é o apóstolo. Essa vai ser complicada. Fala aí, Maiká. Não, essa semana, inclusive, passou batido por mim, lamentavelmente. O Brasil tem um senhor chamado Ney Lopes, que é um dos maiores compositores, um dos maiores sambistas do Brasil, e não só... Ele completou, essa semana foi aniversário dele, ele completou 78 anos, né? Acho que na segunda-feira, se não me engano. Na segunda-feira. O Ney Lopes é um compositor, escritor, ele lançou um livro junto com o Luiz Antônio Simas, que é um dos maiores pesquisadores aí de cultura negra brasileira, de carnaval, com a vinculação do carnaval com Umbanda, enfim, eles lançaram o dicionário... O dicionário negro brasileiro, eu posso estar errando o nome, tá? Mas eles lançaram um livro que é, assim, ó, espetacular, eu vou pegar aqui o nome certo. O Ney Lopes tem muitos livros, né? Mas esse, especificamente, com o Luiz Antônio Simas, assim, é o dicionário da cultura negra, alguma coisa assim, dicionário do carnaval, alguma coisa assim. É sensacional e pouca gente sabe da existência do Ney Lopes, infelizmente. Perfeito. 2 últimos minutos do Bairrista FC dedicados a Fabiano Baldasso. Dicionário da História Social do Samba. Encerrei minha participação por hoje. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava refletindo aqui isso que o Maiká colocou em relação ao Chico Buarque de Holanda. O Brasil se acostumou com essa ideia da dicotomia, de dividir tudo em 2 lados, e os 2 lados absolutamente extremistas e burros, a ponto de tu encontrar o Chico Buarque de Holanda na rua e ao invés de se ajoelhar e dizer obrigado para ele, tu xingar ele porque ele é de uma vertente política diferente da tua. Eu fico muito triste com isso, cara, porque eu tenho também uma fascinação por respeitar os grandes artistas que hoje estão velhinhos. Olhem, procurem no Facebook o Facebook do Caetano Veloso, que não é ele que conduz, quem conduz é a esposa dele, a Paula Lavigne, e ela grava momentos do dia a dia do Caetano durante a quarentena. É um negócio lindo, cara, porque o Caetano hoje é um velhinho de 78 anos de idade que toma chá de tarde, que abre o jornal impresso, ainda que ninguém mais abre. Cara, o Caetano Veloso, me arrepia falar isso, cara. O Caetano Veloso é responsável pelas coisas, por grandes coisas lindas e maravilhosas que todos nós vivemos na música popular brasileira. Então, tu tem a oportunidade de acompanhar esse velhinho de 78 anos tomando chá de tarde, olhando para a câmera, ele tendo que levantar o óculos para enxergar a câmera que está falando com ele. Isso é lindo, cara. Nós temos que reverenciar essas pessoas enquanto elas estão aqui. Não adianta depois... É muito lindo a gente aqui reverenciar o Fred Mercury, que foi um dos grandes nomes da história da música, que se foi há bastante tempo. Vamos procurar também reverenciar esses que ainda estão entre nós, cara. Ainda estão entre nós. O Chico Buarque está vivo, o Caetano está vivo, o Alceu Valença está vivo. Vamos reverenciar essas pessoas. Esses dias morreu Moraes Moreira, há 2 anos morreu Belchior. Os velhinhos estão indo embora, cara. Os velhinhos estão indo embora. Nós temos que reverenciar os velhinhos que foram responsáveis por páginas lindíssimas da cultura brasileira, cara. Não, depois dessa manifestação... Estamos indo para o final. Diga, Kleber. Fico só pensando o que será a sucessão quando essa turma aí se for, né? É verdade, daqui a 20, 30 anos. O buraco. Eu quero dizer o seguinte, depois dessa manifestação de Fabiano Baldasso, só me resta sair do programa para ir tomar um chazinho. Eu também estou na quarentena. Estou no chazinho. Aproveita e come uma paçoquinha. É isso. O Caetano gosta de comer aquele vídeo é maravilhoso. Eu vou dar uma dica para vocês. Aquele vídeo é maravilhoso. Eu vou dar uma dica para vocês, então, no Instagram. O Adnet tá fazendo uma série, né, em casa,
pro Globoplay, mas ele posta tudo no Instagram. Ele fez uma paródia daquilo, ele imitando o Caetano e ele imitando ela, filmando o Caetano, que é sensacional. O Caetano tomando kombucha. É demais aquilo. Então tá, o Bairrista FC fica por aqui. Amanhã a gente vai voltar com mais testes sobre a história da música popular brasileira. Tchau, tchau!